bem-vindes e bem-vindos ao podcast Impulsione Saúde, realizado pela ONG Amigos da Vida, em parceria com a Secretaria de Saúde. Esse projeto foi realizado através do edital BRA 15004. Cada episódio trará um assunto diferente envolvendo a temática de infecções sexualmente transmissíveis e HIV. Sejam bem-vindos, com muito prazer que nós estamos aqui hoje. E eu gostaria de começar me apresentando. Eu sou Daniela, sou uma mulher cis, branca, heterossexual. Trabalho com o IST, especificamente com a pauta da sífilis e da transmissão vertical. Tenho mestrado, doutorado, especialização, sou apaixonada por essa temática, apaixonada pela eliminação da transmissão vertical, pela prevenção, né, para que a gente alcance essa meta aí tão importante, que é de não termos mais casos novos de HIV e que ninguém mais morra pela doença AIDS. E eu sou a Fabiana, sou assistente social, sou uma mulher cis, branca, lésbica, e trabalho também junto com a Dani na gerência de vigilância das infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde. E é um prazer, uma alegria estar aqui participando desse projeto, levando conhecimento, informação para a população. E estamos aqui com a presença ilustre, né, da Ludmila Santiago e do Lino Silveira. Por favor, se apresentem. Você começa, Lino? Pode ir, Lud. Então vamos lá. Ladies first. Graças. Então, gente, eu sou Ludmila Santiago, tenho 41 anos, sou uma mulher travesti ou uma mulher trans, como queiram, né? Sou preta, venho aí da periferia também. E para falar hoje, assim, sobre esse assunto, né, que é a prevenção combinada, eu vou me ater só para falar de alguns lugares que eu já passei, né, que tem a ver com isso, porque senão querem dizer para mim que eu fico me amostrando aí nessa minha apresentação e nesse mini currículo, assim, né? Mas é importante, enquanto travesti, também ter esse processo para as pessoas entenderem, né, que é possível isso sim. Então, eu já trabalhei com testagem de HIV/AIDS, né, por alguns programas, como o Viva Melhor Sabendo, que foi do Ministério da Saúde, em parceria com uma ONG aqui do Distrito Federal, que era a Elos. Trabalhei no Quero Fazer, que era um outro programa também de testagem, né, para a população LGBTQIA+. E fui educadora de PA do projeto Imprep, da Fiocruz, que funcionou na 508 Sul, né, aqui no Distrito Federal. Então, é isso. Muito bom. Eu me chamo Lino Silveira. Obrigado desde já pelo convite. Eu sou um homem cis, pardo, gay. Sou médico infectologista. E aí eu sou um pouco rodado na vida. Então, eu sou de Vitória, Espírito Santo, mas minha residência eu fiz em São Paulo, no Instituto Emílio Ribas. E mais recentemente, mestre em doenças infecciosas pela Federal do Espírito Santo. E aí, atualmente, eu trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atendo na Policlínica de Ceilândia e trabalho também no Hospital de Base. E eu acho que estou super empolgado para essa conversa e poder compartilhar essas experiências falando sobre prevenção combinada, um pouco desse lugar como alguém que é da comunidade e um pouco desse lugar que é profissional de saúde e que boa parte das vezes essas funções, provavelmente com a Lud também, essas funções se misturam. A gente esquece o que é profissional, o que é pessoa, porque é uma coisa que ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, é uma coisa que impacta diretamente a nossa vivência, a nossa diária, e impacta os nossos queridos, os nossos entes, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa coisa se mistura sempre. Acho que é bem isso mesmo. Ocupa todos os espaços, né? Na minha vida também ocupa. Em algumas coisas eu me compreendo como lugar de fala, né? Desse lugar de onde eu falo como profissional, mas também como cidadã, né? E aí eu queria abrir a nossa conversa falando sobre o que é a prevenção combinada, né? O que é essa estratégia, até para as pessoas que estão nos ouvindo e até nos assistindo no YouTube, elas possam compreender. A gente sabe que ela é uma estratégia que está posta aí já há muito tempo, mas tem um bando de gente que não conhece, né, gente? Não sabe como que usa, o que é, quem tem direito a acessar. Então, queria que vocês falassem, queria começar com a Lud. E o que é essa mandala aí que vocês estão vendo, né?
Tá, eu posso começar. Eu pensei que o Lino, né, ia vir com a questão A gente técnica de estamos profissional. Juntos e combinados, Lud. É isso, é prevenção combinada, Exatamente, né? é juntas. Então, assim, eu acho o que você coloca, Dani, é muito importante, né? Quando a gente vai falar sobre as prevenções combinadas, porque muitas vezes fica parecendo que é algo novo, né? Que chegou agora, né? Que é uma tecnologia. E quando se coloca, né, nessa questão de tecnologia, as pessoas não fazem essa ligação com as práticas sexuais ou com a sua vivência do dia a dia, né? Porque fica parecendo que é uma coisa desvinculada da pasta da saúde, né? Parece que na saúde a gente não pode falar de alguns termos, assim. Quando fala de tecnologia, então, falam, como assim, né? Saúde, tecnologia. aí. Camisinha, tecnologia, né? Porque é complexo a gente conseguir chegar na ponta, né? E quando eu falo na ponta, eu me refiro aquelas, né, usuários que vão acessar o sistema, mas que não têm um hábito, vamos dizer, né, de cuidar da saúde, de conhecimento da pasta, de conhecimento do serviço que frequenta, de acesso a esse serviço, muitas vezes, né? Porque enquanto uma pessoa trans, falando da população de travestis e transexuais, muitas vezes essa população não consegue nem passar da porta de uma unidade de saúde, de um hospital, né? Seja qual serviço, muitas vezes esse indivíduo, essa indivídua está procurando ali para ser atendido. E a gente tem que pensar que quando a gente vai falar de prevenção combinada, a gente não está falando apenas de um único lugar, né? A gente não está falando de um único serviço, a gente não está falando de um único atributo que vai dar conta disso. Porque quando a gente vai falar de relações sexuais, de sexo, né, da diversidade sexual humana, muitas vezes a gente entende que as tecnologias de prevenções, elas não acompanham essa diversidade, essa evolução humana. Então, entender que, né, quando a gente vai falar de prevenção, a gente tem que sair aí lá da década de 90, que a única coisa que a gente tinha era o preservativo, né, e o preservativo externo, assim, sendo muito bem divulgado, com campanhas, coisas que hoje a gente já não consegue ter mais, né? Exato. E eu não me lembro de, sei lá, quando foi a última vez que eu vi uma campanha na televisão que falasse sobre prevenção. A gente via muito, né, na década de 90, 2000, e depois isso ficou... Foi arrefecendo, com certeza. Foi arrefecendo. E eu penso muito quando a gente pensa em prevenção combinada, a gente tem uma visão da saúde que é muito curativa. Prescritiva. Prescrever como vai transar. Ou eu só tô recebendo algum cuidado de saúde, se tiver ali uma receitinha, se tiver um medicamento. Um exame. Ou se a pessoa... E aí tem o lado profissional de saúde, que essa pessoa só deve entrar no serviço se ela estiver doente, se ela estiver com sintomas, se ela estiver grave. Isso. Então, a prevenção combinada já muda um pouco essa ótica de você pensar, não, você está tudo bem, mas você tem que entrar no serviço também, para que você consiga continuar bem do jeito que você está. Uhum. Então, é um pouco essa lógica da prevenção e da promoção da saúde, que quando a gente fala de prevenção combinada, a gente está falando isso. E bem isso que a Lud falou, acho que parte de uma evolução histórica de preservativo, camisinha, use camisinha, como sendo um único e exclusivo meio de você se prevenir do HIV de todas as ISTs. E desconectado, né, Lino? Totalmente desconectado com a construção da sexualidade, com como as pessoas se relacionam sexualmente, né? Como é que essa pessoa transa? Camisinha nesse contexto de vida dela, isso cabe? Isso, e também, assim, se você não usar camisinha, você vai pegar AIDS e você vai morrer. Então, uma visão muito punitiva de uma potencial IST ou do próprio HIV, ou de qualquer coisa relacionada à sua sexualidade, se acontecer alguma questão, isso aí é um problema, isso é uma punição, isso é um pecado. Sim. Então, como que na prevenção combinada você vai adicionando métodos ou adicionando estratégias. Camadas de proteção. Camadas que, às vezes, quando você vai conversando, você falou de um monte justamente da mandala de prevenção, e quando a pessoa vê, olha, já estou fazendo isso tudo. Então, a grande questão da prevenção combinada é você trazer isso para a realidade dessa pessoa, desse usuário que está na sua frente, como... né, às vezes como um profissional, ou mesmo isso, às vezes a gente está aqui num podcast, uma roda de conversa, é exatamente assim que acontece, quando às vezes, ai, nossa, você é infecto, então, é que ontem, aí você vai, bota o óculos, então, aí tá todo mundo... eu tô com um negócio aqui. Tá todo mundo fofocando, conversando, aí de repente o assunto para e você fica lá, Você vira o centro das atenções. Vira o centro e aí mesmo num espaço em tese de
pessoas brancas, autoescolaridade, que tem ali N privilégios e N acessos à informação, existe ainda muita desinformação no que tange HIV, IST e métodos de prevenção. Desculpa, amiga. Pode falar. Você colocou uma questão que aí eu queria puxar esse gancho da desinformação. E aí eu já queria entrar no nosso próximo tema, que é quais são essas estratégias? Para além do preservativo, né? O que mais a gente tem? O preservativo é quase um senso comum. Isso. Use preservativo. Eu me lembro de algumas campanhas de quando eu era criança, gente, que era uma aliança que transformava num preservativo. Ah, essa eu não lembro dela. Ai, jura? Acho que a gente Você é pode, da minha talvez, idade. fazer... Acho que talvez até dar um episódio de assim, vamos pegar as campanhas antigas Isso, e... uma historiografia das campanhas. Isso, acho que né? vale. Tem um outro Boa. que eu achei muito bizarro, que é uma camisinha num hashi. E até hoje, se você hashi for olhar... segurando uma camisinha. as Problemática! propagandas de camisinha... Hoje em dia, as propagandas de camisinha, como isso evoluiu, camisinha com sabor, e aí como é que você... Texturizada, que prolonga a ereção. Tem de tudo, gente. Só dá para todos os Tamanhos, formas, né? Cor. Brilhos, brilho, gostos. Isso, cor, tem pra tudo. furta cor. Mas aí eu queria que a gente falasse um pouquinho de cada uma para além da camisinha, que é o que todo mundo conhece, né? E acaba que tem sempre um esquecido, né? Que Isso. deveria andar de parzinho Exatamente. com o preservativo. Esse é o externo. Infelizmente, a gente não tem um interno aqui para mostrar pro pessoal. No próximo episódio a gente Que é o traz. gel lubrificante. E aí eu queria que o gel lubrificante puxasse todas as outras. E aí eu queria que vocês fizessem um bem bolado aí, cada um falando de uma, num troca-troca. Isso. No bom bora lá. sentido. Ai, No bom sentido. Bora No lá. bom sentido. Bora lá. partiu. Quando a gente fala de preservativo e gel lubrificante, aí sempre fica esquecido no churrasco, né? O pessoal acha que o gel é ali ou é luxo, e aí em alguns, dependendo do contexto porque o gel não está barato. E aí até essa intenção de, poxa, será que o SUS precisa comprar gel lubrificante? Não é? Eu tenho tantas outras prioridades na saúde, por que eu preciso gastar dinheiro do governo, dinheiro público com gel? E passamos por um período onde se compreendeu, né, que não precisava. Exatamente. E aí a gente entendendo que o gel lubrificante, ele, além de ajudar na questão do próprio prazer durante o ato sexual, ele tem a intenção de, quando ele facilita a penetração no momento da relação, ele diminui as pequenas lesões que sempre tem quando você faz relação sexual, especialmente sexo anal. Então tem gente ali, eu quero ir só no cuspe, eu gosto de ir no cuspe. No cuspe, gente, sempre vai ter lesão. E quando tem lesão, as pequenas fissuras na região anal, e às vezes pensa, quem sofre é as passivas, quem deu é que sofre. Você tem pequenas lesões no pênis também. Uhum. Então, quando você usa gel lubrificante e fala, mas eu não vou usar camisinha, será que ainda serve? Serve, porque quando você usa o gel lubrificante, você consegue diminuir essas pequenas lesões que abrem ali caminho para as ISTs e para o HIV. Então, o objetivo biomédico, talvez, aí do gel seria isso. E é muito interessante, né? A gente pensar na questão da evolução que também isso teve, né? Porque a gente não fala da especialidade do gel ou da prioridade que o gel tem à toa, assim. São estudos como esses que trazem. E aí, o Lino colocou sobre as questões das fissuras, né? Que o corpo humano pode passar, que as áreas genitais vão acontecer. Mas esse gel, né? Dentro dessa tecnologia toda que a gente está falando, que aí fica, mais uma vez, parece distante disso, mas ajuda a fazer também com que preservativos não rompam também, né? Então, as pessoas muitas vezes também não se atentam nisso, porque por mais que, né, a gente aqui trouxe alguns exemplos de uma relação anal, por exemplo, que é uma região que não tem uma lubrificação própria ali, né? Então, o gel lubrificante vai ajudar nesse sentido. Mas mesmo que seja uma relação, né, onde se tem a lubrificação própria da vagina, até do próprio pênis, muitas vezes essa lubrificação não é suficiente. Que é o que eu ia comentar, que a gente fala muito pouco sobre sexo na terceira idade. Isso. E aí, a gente tem um cara que precisa tomar remédio para disfunção erétil, então ele não sobe sem Viagra. E aí ele botou a camisinha, acabou, broxou. Então é o ponto 1. Então ele já não vai usar preservativo. E aí se ele tem uma parceira que já está ali perto da menopausa, ou já menopausou, que já tem uma diminuição hormonal, e que ela não vai ter essa lubrificação natural, ela precisa do gel lubrificante.
Então, essa coisa de que, assim, a prevenção combinada é só pra gente nova. Não, prevenção combinada é pra todo mundo que tem vida sexual ativa. E o que combina no seu contexto de vida, né? E sair um pouco desse lugar, né? De que só determinadas populações vão precisar de determinadas questões, né? Porque o que o Lino traz é importante, né? Que a gente tá falando aí de uma terceira idade que hoje tem uma sobrevida e uma atividade totalmente diferente. Mas a gente tem que pensar que tem pessoas que não têm lubrificação, que a lubrificação não é uma coisa que é dada a partir do momento que a relação vai começar. Ela vai estar ali, se você tá estressado, se você tá preocupado, se você tem conta para pagar, se seu filho não vai bem na escola, tudo isso influencia na sua questão de lubrificação na hora do sexo. E são coisas muitas vezes que a gente nem fala, ou a gente nem escuta, né? Porque fica parecendo que é muito distante, mas não, tudo envolve, Exatamente. né? Para você fazer sexo, você precisa Isso. estar aí num processo de conforto, né? De alegria, E disponibilidade. pensando que fazer sexo, o objetivo principal é o quê? É o prazer, Sim. né? E às vezes, muitas vezes a lubrificação, ela vai ter Faço um impacto. sexo por orgasmo, gente. Isso, não é para a Exatamente. cópula. E a lubrificação, Não é ela para vai ter um procriação. papel primordial nisso, né? Então, a gente tem que Exatamente. pensar nisso também. Na saúde sexual. Saúde sexual não é só também a prevenção das ISTs, mas é também a satisfação pessoal Isso, com não, com aquilo, certeza. né? E ainda nesse aspecto da desinformação, tem um outro tema que é um lugar espinhoso. Acho que para a população, de uma maneira geral, e para o profissional de saúde, que é a imunização. Dentro da Isso. mandala da prevenção combinada, existe a vacina, Uhum. né, contra a hepatite B e contra o HPV. Então, E lembrar da hepatite A também, que E hepatite sempre entra A. no nosso radar. E até acho que já puxando o gancho da imunização, que também é essa coisa que fica meio desvinculada. Ai, não, porque que tem a ver? Prevenção combinada, transar, hepatite pegar todo mundo A. com vacina. Então, e acaba sendo uma oportunidade que também acaba desconstruindo para o profissional de saúde, que, eu vou fazer uma consulta de PrEP ou de PEP, que saco, que eu só vou ver gente ali promíscua, transante, que não quer nem saber da sua saúde. Aí você vai atender, dependendo da faixa etária que você vai atender a pessoa, então, cadê seu cartão de vacina? A pessoa, cartão de vacina? Acho que você foi um pouco longe demais. Você vai ver, a pessoa não tem nenhum imunizante. Então, você acaba ganhando uma oportunidade, e aí, quando a gente fala de prevenção combinada, a gente está falando de saúde como um todo. Exatamente. Então, você vacinou para difteria e tétano, você vacinou tríplice viral, febre amarela. Então, você consegue pegar ali o gancho Covid, que está atrasado, influenza. Então, você consegue pegar ali o gancho de você vacinar a hepatite B, que é sexualmente transmissível também. Teve uma geração boa ali que não tomou a vacina de hepatite B quando era criança, porque ela foi entrar mais recente no nosso calendário. Então, tem uma população, assim, 20 e tantos, 30 anos, que não tem nenhuma dose, se não foi procurar a UBS, a Unidade de Saúde, por outros motivos. Então, ela está ali suscetível. Então, a hepatite B é uma vacina extremamente importante. São 3 doses, momento 0, 1 mês e 6 meses. Tem uma proteção altíssima, mais de 95%. E a hepatite B tem essa coisa, né, que a gente não ouve muito falar, mas ela é sexualmente transmissível, tem o contato por sangue também. Então, nesse contexto, quando a gente for entrar no trecho redução de danos, e isso é uma coisa da prevenção combinada. Você não consegue dividir colocar em na caixinha. caixinhas. Uma Não. coisa que é para uma coisa, Exato. uma coisa que é para imunização, vai servir também se a pessoa estiver num contexto de uso de droga injetável e que, se ela estiver imune para hepatite B, você já reduz um risco aí de Isso. transmissão Uma por via estratégia sanguínea. complementa a outra, né? certeza. E aí, A lembrando que é prevenção. isso, né? A gente tá falando de saúde. Quando a gente vai falar de saúde, não dá para avaliar ou dizer ou conversar com esse indivíduo a partir de uma única coisa, né? Porque parece que é isso. Sexo, a gente só vai falar de genitália, né? Só tem a ver com isso. isso. Não, sexo é um Exatamente. conjunto de coisas, assim, né? O seu corpo é sexual. Então, Exatamente. Nós somos seres sexuais, né? então a gente precisa entender que é um combo nisso, né? Sei lá, Isso. eu tô com 41, eu fico horrorizada quando eu vejo pessoas ou mais velhas um pouco do que eu, ou mais nova, falando que não quero tomar vacina. Porque Isso. desde que eu me entendo por gente, a gente fala de Vamos vacina, tomar vacina. né? Gente, eu Desde que eu adorava me- ir ver o Zé Gotinha no Desde que eu me posto. entendo por gente, Tem a gente vacina, fala tô de querendo. vacinação. Faz Então, parte assim, da não nossa tem vida, o né? porquê, né, de ficar uma coisa tão desvinculada. Lógico que a gente entende, né, das questões dos acessos, de como são as questões de vulnerabilidade para muitas vezes você não chegar nesse serviço, mas
Mas entender que muitas vezes, né, nas campanhas que tem, nos processos das UBSs próximas das suas residências, elas estão ali também para ajudar nesse processo. Então, também cabe a gente, muitas vezes, ir atrás de um processo, né? Eu não preciso me vacinar numa campanha X. As vacinas, muitas delas já estão aí disponíveis na rede, assim. Isso, na então, a gente unidade deve procurar, de saúde né? mais próximo da sua casa, com certeza vai ter uma vacina ali da hepatite B, hepatite A, né? Qual outra IST que pode ser prevenida? Porque lembrar que da por hepatite vacina? B, ela é universal. Então, não tem no cartão, você não tomou, Tem ou que você tomar. tem que tomar. Tem que tomar. Tomou e não comprovou, tem que tomar. Toma de novo. Não tem nenhum tipo de Exatamente. restrição, essa é mais tranquila. Vacina de hepatite A e de HPV, elas têm algumas indicações um pouco mais restritas pela rede pública. Pelo privado, a pessoa chega ali na sua clínica, pagou, levou. Que já O olho da cara da vaca na A do Índia. HPV é triste, você deixa um rim. É. Mas, especialmente para as pessoas que vivem com HIV, e aí é uma outra coisa que a gente acaba esquecendo de vacinar as pessoas que vivem com HIV, elas têm indicação de fazer vacina de hepatite A e a vacina de HPV. Já no contexto de outras populações de prevenção combinada, as pessoas que a gente vai chegar lá, que é o pessoal que faz, especialmente a profilaxia pré-exposição do HIV, Isso. essas vacinas estão... A gente recomenda, mas o SUS ainda não cobre essas vacinas. Então, a pessoa não consegue acesso pela rede pública. Eu sempre falo ali, coloca como uma prioridade na sua vida. Se você tem condição ali, em vez de meia dúzia de festa, meia dúzia de show, dá uma priorizada na sua saúde, porque é extremamente importante. A hepatite A, ela está no calendário vacinal, ela entrou, se eu não me engano, em 2015, a gente pode checar isso depois, mas para as crianças. Então, ali, a partir de 1 ano de vida, você toma vacina de hepatite A. E aí, qual é a importância no adulto? No adulto, a transmissão da hepatite A ou é com alimento contaminado, ou porque a transmissão é fecal-oral. Então, fezes contaminadas que pode ali contaminar o alimento, ou, vou usar o termo técnico, então a relação, como é que é? Oral-anal. Beijo grego. Beijo grego. Ou cunete. Cunilingue. Cunete. Ou como é Cunete. geralmente... Cunete. Ou como eu Gente, geralmente... sair das trevas da ignorância. Ou Não, geralmente- eu nunca tinha ouvido esse Eu termo. geralmente falo na consulta. Por que vacina de hepatite A? Gay chupa cu. Aí eu fecho, provavelmente Não vai ter só Isso que eu ia dizer. Isso. Não me agrada Pessoa- muito ser hétero, mas acontece também. Isso. E aí, Você não sabe. isso é tão importante que mais recente, agora finalzinho de 2023, São Paulo, se não me engano, Porto Alegre, Teve um surto. nós tivemos um surto de hepatite Isso. A. Quando foram analisar, os casos eram homens que fazem sexo com homens e gays. Homens gays. Por quê? Como essa população, assim como para a hepatite B, também estavam suscetíveis à hepatite A. A galera mais antiga tinha um problema muito de saneamento. Então, geralmente, pegava na infância né, não tinha Água saneamento. não tratada, Água não tratada, alimento, comia lixo. E Água de cocô. aí, geralmente, como você foi tendo uma melhoria no saneamento, então você tem uma população ali que não teve contato com esse contato de comida contaminada na infância. A hepatite A, ela é uma doença diarreica, geralmente, quando pega na infância. Só que quando ela acontece no adulto, ela vai fazer hepatite zona mesmo, assim. Vai fazer inflamação no fígado, deixa a pessoa amarela, faz icterícia, internação. E alguns casos, inclusive, de necessidade de transplante de fígado, faz hepatite fulminante mesmo. Então, acaba que os adultos, eles são, quando suscetíveis, eles podem ter casos mais graves de hepatite A. Então, por isso, essa importância de você imunizar quando você avalia ali e a pessoa está suscetível. E aí, só um gancho, eu acho, do que o Lino trouxe, assim, né? A gente teve um processo de evolução, mas a gente vem passando por um processo que não tem como a gente não fazer um atravessamento desses assuntos, assim, né? A gente provavelmente pode ter, ou isso em algum momento, em alguns estados específicos, a questão da hepatite A volte a ser uma grande questão, Com né? esses A gente desastres hoje está falando aí climáticos, com de certeza. questões de racismos ambientais, Isso, né? De várias isso. questões climáticas que estão aí. E aí hoje eu faço parte de um gabinete, né, enquanto assessora parlamentar, que a gente discute muito essas coisas, assim. E aí o Lino falando já me remonta, assim, né, de como a gente vai ter certeza. isso em estados, por exemplo, que tiveram grandes enchentes. A gente está aí com o Sul, né, com cidades alagadas há mais de Natal, 15 que ninguém dias. tá falando. Há mais de 15 algumas dias cidades e do essas pessoas Nordeste tendo já. que transitar nessa água. E aí é isso, Exatamente. né? É. Tudo isso pode acontecer novamente e as pessoas muitas vezes não se atentarem nisso. E aí não dá pra gente se colocar nesse lugar de achar que as coisas não vão nos atravessar, que Isso, elas não. vão, né? E nessas situações de surto, que foi o que aconteceu
Em São Paulo agora, eles vacinaram independente de ser pessoa vivendo. Todos os gays e homens que fazem sexo com homens foi vacinação em massa. Por quê? Para tentar aí conter o surto, né? Isso. Então, é também mais uma das vacinas. E quando perguntam da vacina de HPV, aí geralmente o rolê fica um pouco mais complexo. Então, também, a vacina do HPV é uma das vacinas de pior cobertura vacinal, desde que entrou lá em 2014, 2015. Foi 13. E logo depois, 14 e 15, enxurrada de fake news. Nossa, então, assim, é uma das vacinas que você tem maior dificuldade de convencer que... As pessoas achavam que se vacinasse adolescente contra HPV, Isso. elas iam começar a transar loucamente. Isso, Estimular uma a vacina sexualidade Estimular a precoce. sexualidade. E aí teve um caso, algumas adolescentes que foram internadas em São Paulo, com algumas reações SIC pela vacina e que tá lá, internou, Foi um efeito investigou. de manada. Efeito de manada, não tinha relação com a vacina. A vacina do HPV é extremamente segura. Na população geral, ela deve ser feita ali antes do início da vida sexual. Mas é isso, né? Você vacinar adolescente ali, quase pré-adolescente, já é um baita de um desafio, ao mesmo tempo que ele até pode ir sozinho numa unidade de saúde, mas geralmente precisa de ir o responsável junto. No contexto da prevenção combinada, a gente está falando de uma vacina indicada para pessoas que vivem com HIV até 45 anos, que também às vezes é uma vacina que a gente acaba esquecendo de recomendar. Mais recentemente, o Ministério da Saúde ampliou a vacina de HPV para vítimas de violência sexual. Isso. Então, que foi uma coisa também que foi um grande avanço que entrou no atendimento. Infelizmente, ainda as pessoas também que usam profilaxia pré-exposição do HIV não têm acesso à vacina do HPV. E, no particular, ela é caríssima. rim. São É 3 muito doses, cara. 900 a R$1.000 a dose. É. Então, ela é bem, bem complexa. E, por que HPV? Para evitar verruga? Na verdade, a vacina do HPV ela serve para evitar alguns cânceres, e aí a gente está falando de mortalidade também, né? E o HPV ele é extremamente silencioso, então provavelmente a maioria de nós que tem vida sexual ativa já tivemos contato com o HPV. Dependendo do tipo de HPV, do tipo de vírus, a gente vai ter lá na frente câncer de colo de útero, câncer de canal anal, câncer de pênis ou câncer de garganta orofaringe. Então, o objetivo da vacina é evitar esses tipos de câncer. Isso. Então, é aquela coisa assim, que você vai tomar sua vacina, vai gastar uma grana e você vai pensar, que benefício imediato eu estou tendo agora. Então, por isso que também essa dificuldade no convencimento das pessoas usarem. porque é uma coisa lá para se frente que vai ter vacinarem, na benefício. verdade. Então é isso, eu acho que só como recado, vacine-se, porque também é prevenção combinada. Exatamente, Né? são camadas de proteção. Você falou aí, Lino, sobre a PEP. Isso. A PEP, que é a profilaxia Pós-exposição. pós-exposição. Eu tenho uma história muito interessante com a PEP. Vocês vão rir. Tava eu no meu plantão em um hospital público aqui do DF, trabalhava em emergência. Aí chega uma moça desesperada, chorando, super tensa. Aí colocamos para dentro, classificação de risco para quem chega com exposição sexual ou com material biológico, seja relação sexual consentida ou não. Ela tem atendimento imediato ali, até 10 minutos. É para ser, viu, gente? Teoricamente. Vamos já comentar Mas essa sobre. moça a gente conseguiu colocar para dentro. E aí eu fui entender a história dela, né? O que aconteceu. E ela falou, não, é que eu tava transando com meu amigo. Aí eu, tá. Que bom que era com amigo. Que bom que era com seu amigo. Não era mas a inimigo. amiga até a página 2. E a camisinha estourou. Falei, pode acontecer. E aí ele falou, ops, acho que é melhor você ir para o hospital porque eu tenho HIV. E numa época que não se falava de tratamento como prevenção. Ai, 2000 e bolinha. Porque essa coisa Início depois dos a gente anos- fala de um pouco desse histórico mesmo da PEP. Início dos anos 2000, com Ixi. certeza. Primeira década ali dos Aham. anos 2000. Então, foi até 2010, com certeza. E assim, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de julgamentos, né? E aí passa até por uma questão da ética no serviço, né? Nossa, Virou a mas fofoca do plantão. transando com amigos? Sim, gente, a gente transa o que a gente quiser. Tô com vontade, Até sexo com é inimigo a sexo. Até gente com transa, inimigo, né? né? Com E amigo. transa com um amigo positivo, soro positivo. Aidético. Aidético, É. isso. Infelizmente, Mas esse termo ainda é aconteceu muito vigente, né? Mas ela foi Sim. acolhida pela equipe de enfermagem, saiu de lá com a sua PEP e o encaminhamento para o especialista.
Mas isso me chamou muita atenção, né? Por esse receio ali, nossa. E ela ficou voltando vários dias depois, porque ela queria repetir teste, né? E a gente tentava explicar para ela, olha, não funciona assim, você vai tomar um medicamento, a chance de você se contaminar é muito pequena. Então, queria que a gente comentasse rapidamente. Só um pouquinho antes. Entre os profissionais de saúde, alguns ainda têm a ideia de que a PEP é somente para casos de violência sexual. Mas não é, né? Acidente com material Ou biológico. acidente com material biológico. Fale um pouquinho sobre Isso. PEP para todo mundo entender, por favor. O nome PEP, ele é uma sigla, como a Dani disse, profilaxia pós-exposição do HIV. Então, depois que a pessoa teve alguma exposição de risco, ela tem até 72 horas para começar um esquema com medicamentos que são usados no tratamento de pessoas que vivem com HIV, então são antirretrovirais, que a pessoa toma por 28 dias. E aí, um pouco dessa evolução do que a gente tinha, né? Então, era preservativo. Sim. Aí, a gente vê em algumas séries a testagem, que a gente fala sobre, mas também é um método de prevenção. E aí, a PEP, ela foi surgir ali, 2000 e bolinha. E, assim, PEP era um pavor, porque eram medicamentos com muitos efeitos colaterais. Então, tinha gente, assim, que às vezes preferia falar, eu aceito o risco do que ter que tomar medicamentos por 28 dias, 3 comprimidos de 12 em 12 horas. Eu já precisei tomar e miseriqueima, Era gente. pavoroso. Pavoroso. Até ali 2017. Até 2013 era um esquema muito ruim. O famoso Biovirica-Letra, que assim, diarreia, enjoo, Gosto mal-estar, metálico na gosto de boca. metal na boca. Parava a vida da pessoa, Ponto. né? De E aí, certa fora a forma. atenção, que é isso, né? Não tinha muita evidência de indetectável intransmissível, etc. Isso. Depois, um pouquinho ali, foi para tenofovir lamivudina, então um comprimido só, com um medicamento chamado atazana. Atazanavir e ritonavir. O que o atazanavir deixava? A pessoa amarela. Então, na melhor das hipóteses, quando ela não tinha nenhum sintoma, ela ficava amarelo, que nem um Minion. Aí a pessoa se zoava, né? Minion, Homer Simpson, Pikachu, porque a pessoa ficava literalmente amarela. Amo, gente. Eu poderia Isso. ser Pokémon, então. A pessoa fazia vários cosplays ali nos 28 dias. E essa questão do tempo dos 28 dias, ela é fundamental para PEP, porque justamente você precisa desse tempo de medicamento para evitar que esse contato se transforme numa infecção efetiva. E justamente essa evolução nos esquemas de tratamento, quem usou PEP antigamente morre de medo de ter que usar de novo. Porque desde 2017 para frente, nós temos um esquema de PEP que é com o mesmo tratamento que as pessoas que vivem com HIV e descobrem a infecção fazem. Tenofovir lamivudina e dolutegravir. Então, são 2 comprimidos que são muito bem tolerados. Então, essa coisa de enjoo, de mal-estar, de diarreia. De ficar amarelo. De ficar amarelo, de alterar fígado, de alterar rim. Isso tudo saiu do protocolo. E Porque usa é um por esquema, quanto tempo? 28 dias. 28 então, dias. ela começa até 72 horas e usada por 28 dias. Aí estão os gargalos. Porque mesmo do que vocês trouxeram, você chegou, falou que é acidente pérfuro cortante, na hora. Menos de 10 minutos você é atendido. Violência sexual, existe toda uma rede, os serviços que atendem, que acolhem. Agora, falou que eu transei sem camisinha, transei, a camisinha estourou. E aí, as histórias, a fofoca do plantão vai ficando mais complexa, mas que entra esse lado, exposição consentida, espera. Você não merece atendimento. Então, já tem um julgamento e um estigma. Seu promíscuo. Se for profissional do sexo, mais ainda. Me incomodando sexta-feira à noite, enquanto eu tô aqui de plantão e Quando você não, está final de transando, semana, né? quando final de Lembrando que a semana... PEP tá aí, né? Então, infelizmente, essa coisa do prazo das 72 horas e, obviamente, o benefício maior quando essa PEP, essa profilaxia é iniciada nas primeiras 3 horas, isso tudo vai para o espaço, porque na prática muita gente se expõe sexta-noite para conseguir a PEP segunda de manhã nos serviços que acolhem e atendem essas pessoas. É isso. Aí junto um profissional do sexo, junto um travesti, uma pessoa trans, preta, acabou. Essa pessoa dificilmente vai ser atendida de uma forma digna, de uma forma decente, num serviço de pronto atendimento, com a celeridade que deveria, porque é o que está escrito na nota, né? Nas notas e nas recomendações, que é uma prioridade. Então, não sei se Lud tem, mas direto tenho amigos que ligam, sexta-noite, a camisinha estourou, e aí? Eu falo, filho, segunda-feira a gente resolve isso, porque é muito difícil você conseguir serviços que acolham, né, com a importância que deveria acolher.
Mas deveria, né? Todas as emergências da rede pública deveriam ter PEP para quem teve exposição, independente da forma que foi. Porque é isso, né? O Lino traz essa questão, e aí eu acho que muitas vezes esses acessos, né, ou as pessoas chegarem a nos procurar, é pelo entendimento dos lugares que a gente vem ou dos lugares que a gente está enquanto saúde, né? Mas isso também é lei que esteja, né, em todos os serviços de urgência e emergência. Então, não é para a gente ter, muitas vezes, a ideia de que a gente teve uma exposição numa sexta e só vai conseguir acessar esse medicamento na segunda. Não. Se você tem, né, um hospital perto da sua casa, você tem uma UPA, você tem que ir para esses serviços e requisitar a PEP. E aí, lógico, a gente vai ter todos esses processos, né, da vulnerabilidade, dos preconceitos, de péssimos profissionais, que a gente também não pode generalizar que isso não é um quadro da saúde, mas é muito maluco quando o Lino traz algumas questões, porque logo me refere a algumas ideias como acontece com outros tipos de usuários. Por exemplo, quem chega também no hospital em coma alcoólico, por exemplo, né? Tem-se uma demora no atendimento. Mas a pessoa fez isso porque ela quis, então ela vai esperar. Se é um adolescente, vai que esperar para ter que aprender. Porque aí tem a ideia de que se você vai aplicar, né, a questão da medicação ali, ela tem que ser demorada, porque vai doer mais. Então, a gente tem um moralismo, um falso moralismo, um punitivismo sobre algumas questões. E quando a gente está falando de sexo, então, essas moralidades, elas aparecem de formas gritantes. A religião vem para frente. E aí você esquece até do profissional ou do serviço que você tem que fazer, muitas vezes, né? E a gente não pode abandonar isso, assim. E é uma oportunidade que muda a vida da pessoa. Muda. Você pode evitar uma infecção que vai marcar até a gente ter uma cura para o HIV, mas vai marcar a vida da pessoa para o resto da vida, e você tem uma intervenção gratuita, eficaz, e que a pessoa vai conseguir aderir ali por 28 dias, que muda todo o histórico e toda a trajetória de vida de uma pessoa. Sim, porque a gente está falando de 72 horas, mas a gente tem que lembrar que é até 72 horas. Exatamente. Existe uma janela ótima. Lógico que também, quanto né? menos tempo passar, melhor para a medicação fazer efeito, para você ter acesso, para você entender o que vai acontecer nesse tempo. E aí também é isso. Passou ali, consegui, depois de toda essa luta, consegui a minha medicação nas 72 horas, né? Que são 3 dias, que parece que alguns entendimentos também disso não passa, assim. E aí você fala, então tô bem, passou uma semana, tava tomando a medicação, não senti nada, eu abandono essa medicação, né? E até aí, mesmo essa coisa de campanha que a gente tava falando, né? Que ao invés de focar, usa camisinha, eu tenho camisinha, que as campanhas pudessem disseminar essa informação de assim... Então, tá no carnaval, foi lá, pegou alguém no bloco, tava sem preservativo e foi... Essa coisa de mostrar exatamente, de saúde, porque até 72 horas. Muita gente não sabe dessa. Só transei sem camisinha. Às vezes o risco é mais gravidez, gestação, ou já transei tanto sem camisinha que é só mais uma vez, né? Então... e aí você puxou um aspecto importante que é eu me expus, tomei a PEP. Já aconteceu comigo, eu peguei essa fase aí desse medicamento que deixava a gente umpa-lumpa. Mas tem a PrEP, né? Que aí você falou do contexto carnaval, eu acho muito interessante, porque a gente tem outras estratégias. E a PrEP, eu costumo dizer que ela é meio vilanizada. Porque, você tá dando remédio, dando medicamento para a pessoa simplesmente ser mais promíscua do que já é. É o julgamento moral. Que é o julgamento moral. E uma vez eu estava dando um treinamento pro pessoal da saúde e veio essa fala. E eu falei assim, vou te dar um exemplo? O diabético. O cara toma remédio todo dia para manter lá a glicemia dele, dá umas escapadas de vez em quando, que um exame específico lá vai te mostrar, né? Comeu doce, tem uma adesão ruim, principalmente a dieta, porque é difícil mesmo viver com restrição. E ninguém julga, né? Nossa, coitadinho, é um diabético. Aí, por que a pessoa que usa PrEP, ela não pode ser tratado como uma pessoa que tem diabetes também precisa tomar remédio todo dia? E a quem está usando PrEP é uma pessoa que está usando para não ficar doente, para não se infectar. Está fazendo uma prevenção. Está fazendo né? uma prevenção e ele está usando buscando saúde. Está buscando algo para contornar já uma condição crônica estabelecida. Mas há esse julgamento porque passa por esse campo aí da sexualidade, né? De como a pessoa escolhe transar, com quem ela escolhe transar, com quantos ela escolhe transar, que é uma escolha muito individual. E que naquele contexto de vida, para mim, cabe a PrEP, né? Então, a PrEP, somado aí com a PEP, também é
um negócio que gera um julgamento. Afinal, né? O que é PrEP, Lude? Fale aí. Você que foi educadora de Eita, pares no vamos- Emprep. Vamos lá. Eu acho que rainha da antes, PrEP. eu acho que antes um pouco da gente começar a falar da PrEP trazer um pouco mais dessa discussão que a Dani levanta, assim, de como muitas vezes a gente tem também uma hierarquização dos tratamentos de saúde, né? Exatamente. Porque aí eu vou falar de diabetes, de câncer, isso tem um processo de comoção das Isso. pessoas, de dó, de um sentimento, né, de coitadismo De mais muitas empatia, vezes, né? E aí é. você consegue se colocar no lugar dessa outra pessoa, porque a princípio a gente tá falando de uma patologia que é grave ali, né, vista socialmente enquanto grave, né, porque teoricamente não te impede de fazer várias coisas dependendo dos estágios, né? Lógico que a gente tem que pensar nisso. E quando a gente vai falar de sexo, né, as pessoas não querem tratar nesse sentido, né? Parecendo que não é saúde, que não é aqui que eu falo, eu não posso falar disso com você, porque você transou com ciclano ou com fulana, né? Isso não pode acontecer. E aí, por que eu falo isso? Porque a gente tá falando de corpos muitas vezes colocados em vulnerabilidade. Se a gente faz esse recorte aí para travestis e transexuais, por exemplo, eu não posso tomar hormônio. Né? Porque eu onero o SUS com o meu hormônio, e aí a minha oneração tinha que ir para a compra do remédio da diabetes, para o tratamento de câncer. Mas, assim, eu não tenho cuidado em diabetes, eu não tenho saúde. câncer. Eu não estou desmerecendo esses espaços, mas é o Exatamente. cuidado de saúde que eu fui procurar. Isso Então, que se é a hormonização para mim é importante, do mesmo jeito que a PrEP vai ser importante. chamada Se eu equidade. fui Isso. procurar esse tipo de serviço ou esse tipo de medicação na rede, é porque ela oferece e tem como eu fazer desse uso para que eu não venha sofrer outros tipos de agravo, né? Isso. Então tá lá também disponível para as pessoas, né? Por mais que ainda seja vista e tenha um trabalho, né, que populações vulneráveis precisam acessar, e aí dentro de todas as qualificações que a gente sabe do porquê que essas populações precisam acessar primeiro, né, não dá para a gente também tratar esse tipo de prevenção, ou essas tecnologias, ou esses modelos de prevenção, como se eles fossem apartador de algum processo dessa humanidade, né? E aí a PrEP, eu acho que ela traz um pouquinho dessa autonomia de vida, porque você sabe melhor do que ninguém quais são as suas práticas sexuais. Isso. E aí não necessariamente eu vou precisar ficar falando das minhas práticas sexuais para acessar esse serviço, essa medicação, né? Como seja ali. E é importante a gente entender que a PrEP, ela te coloca em um lugar, né, avançado de cuidado, de prevenção, porque se eu tomo, né, uma medicação que ela me previne de algum processo de infecção por contato, né, por várias questões, porque a gente fala muito assim, de pessoas que não querem usar o preservativo, como se isso hoje, em 2024, fosse um vilanismo, assim, né? É uma E Porque a gente já olha, passou, real. a gente já passou disso, assim, né? Não, olha, porque PrEP não é uma autorização para você não usar sim. preservativo. Depende. A Em gente- que contexto essas duas coisas estão postas? A gente né? já passou desse lugar. Então, hoje tem pessoas que não vão usar o preservativo por vários fatores. Lógico que a gente também tem que dizer que os preservativos evoluíram com o tempo. A gente já Isso. trouxe É. detalhes aqui da gama Isso. do que é um preservativo E lembrar hoje em que a dia, PrEP né? previne o HIV, mas Sim. também não previne as outras ISTs. É isso, o né? PrEP previne somente a infecção pelo HIV. Ela não vai te prevenir contra a sífilis, contra a gonorreia, né? Clamídia. Contra a clamídia e várias outras ISTs que a gente pode ter aí, né? Isso. Então, pensar que esse lugar, né, de eu poder acessar essa tecnologia, de eu poder acessar esse serviço, vai me colocar em um lugar de seguridade. Exato. Né? Isso. Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, também, com a PrEP, a gente tem que entender que eu não preciso, né? Porque ela foi pensada para populações vulneráveis, somente essas populações vão Isso. ter que ter acesso, ou mediante a um caso muito escabroso que eu vou oferecer essa tecnologia. Porque enquanto educadora de par em um serviço de PrEP, o que a gente via era isso, assim, eu tenho que hierarquizar. Qual é o seu processo de exposição Quando para mim começou era poder assim, te né? oferecer Tinha até um a PrEP? questionáriozinho. Mas, né, gente, que você como que é preenchia. isso, Eu né? ouço história de gente Como- que inventava
Para não, poder não. acessar. E aí, eu tive isso no serviço. Eu tinha que As contar a pessoas pior encontram seus história caminhos. possível quando eu chegava no serviço para mim ter acesso a Se isso. a pessoa E aí não- é maluco, Isso. porque a gente ainda não evoluiu a esse ponto. Porque, sei lá, hoje a gente fala de prática de phishes, por exemplo. E o que é prevenção para phish, por exemplo? Uhum. A gente não discute isso, a gente não debate isso, né? Então, pensar Tá que a PrEP, ela tá nesse lugar, assim, ela te dá autonomia, te dá segurança, né? Te dá pertencimento do cuidado. Isso. Então, é muito maluco a gente ainda não conceber isso de uma forma muito simples e dada nos serviços, assim, né? Porque a gente reclama muitas vezes que as pessoas não estão chegando no serviço porque elas não querem se cuidar. Aí, quando elas chegam no serviço que elas estão querendo se cuidar, eu vou fazer o filtro. Ah, não, você pode ou não pode. E isso muito dependendo da localidade, assim, né? Porque, por exemplo, se você olha um lugar como São Paulo, que oferece a profilaxia para exposição com muito mais facilidade, São Paulo foi um lugar que conseguiu diminuir de 2018 para cá, que é quando a PrEP foi implementada no Brasil. São Paulo conseguiu reduzir. São Paulo, que é um universo, gente. É. Não é a rua, o bairrozinho ali de esquina. São Paulo é um universo. Eles conseguiram, de 2018 para cá, reduzir 30% os casos novos Isso. de HIV, De HIV. porque bateu a tecla na prevenção e Isso. ofereceu com facilidade a PrEP. prevenção, né, a profilaxia para a exposição ao HIV. Gente, prevenção combinada, PrEP, é um assunto super longo. Vamos ficar por aqui e continuar a conversa no próximo episódio, então. Até mais! Até mais. Continue conosco.